Olá, no vídeo de hoje eu venho falar sobre a liberdade e os nossos filhos. Eu sou Thaís Medeiros, seja muito bem-vindo nesse canal. Aqui eu compartilho vídeos para te ajudar na educação dos seus filhos. Inclusive, aqui na descrição desse vídeo tem um link para o WhatsApp. Venha para o nosso grupo, nesse grupo eu compartilho o link dos vídeos para que você não perca nenhum vídeo. Eu compartilho PDFs, materiais, para que então juntas nós possamos estudar mais e buscarmos bons conteúdos para educar bem os nossos filhos. Esse vídeo foi preparado através da leitura de um capítulo desse livro, Filhos e Pais, Sabedoria e Orientação para os Pais, de Venerável Fulton Sheen. Esse livro eu recomendo demais a leitura, é um livro onde o autor ele fala diretamente conosco, são capítulos curtos, temas bem importantes para que a gente então possa refletir sobre a educação dos nossos filhos. Então eu escolhi esse capítulo para esse vídeo, onde o autor fala sobre a liberdade e o filho. E eu quero começar lendo esse trechinho. Aquele que dá liberdade assume um risco, mas ele deve ser assumido. Deus anteviu o risco de criar o homem livre e planejou a redenção da escravidão do pecado. Os pais também correm um risco quando dão liberdade aos filhos. Será que em algum momento da nossa vida nós pensamos sobre essa liberdade, sobre educar os nossos filhos para que eles sejam livres e, mediante a liberdade deles, eles terão a oportunidade de escolher entre o bem e entre o mal, né? Eles farão as escolhas e desde muito pequenos nós podemos educá-los para que então ele faça uso dessa liberdade. E é sobre isso então o vídeo de hoje. E a reflexão que eu quero trazer aqui hoje com relação à liberdade é para que a gente possa pensar o quanto nós erramos por estar sempre escolhendo os extremos na hora de educar os nossos filhos, né? E com a liberdade isso também acontece. Alguns pais eles pecam pelo excesso e alguns pela falta, né? No caso da liberdade, né? Se nós oferecemos pouca liberdade para os nossos filhos, nós estamos errando. Por outro lado, se nós permitimos também aquela liberdade excessiva, também é uma falha. Então a gente pode pensar o quanto esses dois extremos eles prejudicam, aí nós teremos um prejuízo na educação dos nossos filhos. Para algumas crianças, né? Tudo é não, é um excesso de não, é um excesso de punição, são pais ali muito disciplinando a certo ponto de que a criança ela não tem a liberdade para correr o risco de errar. A autoridade do pai e da mãe ali é extrema no sentido de que é exatamente tudo da maneira como o pai e como a mãe dita, né? A criança não tem aquela liberdade de ser criança dentro de casa. Ela não pode isso, ela não pode isso, ela não pode isso, ela não pode isso. Então, esse excesso também é ruim. Por outro lado, né, e enquanto professora, eu posso dizer que isso acontece em muitos lares, existe também a parte da liberdade excessiva. Aquela situação onde os pais não conseguem impor limites, os filhos não têm limites para muitas situações. Então, por um lado, a gente vê pais que permitem tudo, por outro lado, pais rigorosos demais, e esses dois extremos não permite com que a criança cresça e faça uso da sua liberdade com responsabilidade, com inteligência. Para alguns pais, ouvir essa palavra liberdade, isso pode soar como indisciplina. Muitas pessoas confundem a liberdade, né, com a indisciplina. Porém, a liberdade, ela pode tolerar a indisciplina, mas a liberdade, ela não causa a indisciplina. Quando nós conseguimos conduzir os nossos filhos por um caminho em que ele vai utilizar essa liberdade com consciência, aí sim nós estamos educando, né? Isso não tem relação com a indisciplina. E aí o autor traz uma reflexão que eu acho muito válida colocar aqui, de que a liberdade ela é uma condição e que dela pode surgir a escravidão ou o autodomínio. Então, quando nós educamos os nossos filhos e nós permitimos que eles façam escolhas, nós estamos permitindo que eles também tenham o autodomínio daquilo que eles sentem. Por isso que educar os nossos filhos nas virtudes é tão importante. E desde muito pequenos, eles são capazes, e muitas vezes, não através de uma ordem que nós damos, né? Muitas vezes, nossos filhos, eles farão aquilo que é correto, eles estarão sendo educados para a liberdade, quando eles imitam aquilo que nós fazemos, então educar através do exemplo, quando nós motivamos ele a fazer algo que é bom e ele percebe que aquilo é bom e não faz aquilo simplesmente porque a gente mandou, não por ser uma ordem, mas porque ele percebeu que aquilo é o correto, é o adequado.
Então, quando desde muito pequenos nós educamos os nossos filhos nas virtudes, e eu gosto muito de ouvir o professor João Malheiro, ele fala muito bem sobre virtudes, vou deixar uma indicação de um vídeo aqui na descrição, onde ele faz todo um percurso através das faixas etárias, né? Desde muito pequenos, o que nós podemos fazer para que os nossos filhos desenvolvam, então, para que eles conquistem virtudes que o ajudarão lá na frente serem livres. E isso é muito importante, educar os nossos filhos para que eles sejam livres. Do contrário, se nós não fizermos isso, eles poderão ser escravos dos prazeres, escravos de todas as suas vontades, se nós realizarmos tudo para os nossos filhos, se nós formos bonzinhos demais no sentido de querer agradar o nosso filho para que ele se sinta amado o tempo todo e para que nós também tenhamos essa sensação de que o meu filho me ama, de que eu sou importante para o meu filho. Então, é importante perceber que quando nós pensamos na liberdade, nesse sentido também do meu filho fazer tudo que ele quer, ele vai se tornar escravo dessa liberdade. Então, a reflexão que o autor traz sobre a liberdade faz com que nós pensemos, né, que da liberdade pode surgir a escravidão ou o autodomínio. Então, o que eu desejo para o meu filho? Que ele cresça, que ele não dependa mais de mim para fazer as suas escolhas, para que ele tome as suas decisões. Então, é educar o meu filho, oferecendo liberdade para que o autodomínio, então, seja desenvolvido. E eu quero finalizar esse vídeo com mais um trechinho, então, do livro, onde o autor diz assim, né? O cume da autoridade moral reflete-se na atitude do pai que diz: peço-lhe obediência, porque sou responsável por você perante Deus. Então, nós, pais, devemos, então, pedir obediência aos nossos filhos, porque nós somos responsáveis por eles perante Deus. E, por outro lado, o filho, a criança, se for moralmente educada, terá no coração o seguinte sentimento: obedecerei meus pais, porque eles assumem o lugar de Deus em minha casa. Onde há amor, há obediência. Onde há obediência, há a descoberta dos segredos da felicidade. Então eu quero encerrar esse vídeo dizendo, né, que para nós conseguirmos que os nossos filhos sejam obedientes, isso nós não conseguiremos através da força, através do grito, não, mas sim através de muita sabedoria. E assim nós vamos então conduzindo os nossos filhos de volta para o coração de Deus. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o seu like, isso ajuda muito o crescimento do canal. Compartilha esse vídeo. Muito obrigada, deixa aqui o seu comentário e até o próximo vídeo.